Mesmo assim você insiste, acorda cedo, fecha tarde, tenta inovar, tenta fazer o diferente. E aí aparece aquela promessa fácil, franquias. Modelo pronto que seria um atalho para o sucesso. Empreender no Brasil é um ato de coragem. Você, empreendedor brasileiro, você é um herói. Porque tu sabe, não basta ter uma boa ideia, tem que sobreviver aos tributos, à insegurança jurídica, à falta de crédito, à instabilidade econômica, a logística que o Brasil tem e tem que ter muita paciência. Então eu vou te dar um exemplo disso. Eu levantei os dados da Cacau Show e eu percebi que ela tem mais de 4.000 franquias no Brasil e mais de 400 produtos no seu portfólio. Mas a qualidade do produto nos últimos anos mudou e eu sei que você percebeu. É mais gordura hidrogenada com açúcar do que cacau. Antigamente era muito melhor. E por que a franquia da Cacau Show ainda é algo super valorizado no Brasil? Esse negócio é tão sério de franquias no Brasil que tomou uma grande proporção em relação ao caso da seita da Cacau Show. Tomou tanta proporção que os franqueados da Cacau Show criaram até um Instagram e um movimento chamado Doce Amargura, com o intuito de se manifestar de forma anônima a respeito das práticas da franquia da Cacau Show. Percebe no vídeo que eu vou te mostrar agora aqui, ó. Grandes eventos motivacionais com palestras, música alta, discursos e depoimentos emocionantes de sucesso. Lives e encontros virtuais para falar do poder da iniciativa, do pensamento positivo e da dedicação incansável à empresa. E, ao mesmo tempo, total ausência de espaço para discutir cláusulas dos contratos e as políticas de empresa, como o aumento abrupto dos preços dos produtos. Franqueados da Cacau Show relatam o clima de seita dentro da maior rede de franquias do Brasil, com punições para quem questiona as normas e práticas da empresa. Quem comanda boa parte dos momentos devocionais é Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Ale Costa, o fundador e CEO da Cacau Show. Momentos devocionais. Cara, isso é uma empresa, é uma organização e não uma igreja. Vamos combinar, né? No entanto, é bem diferente da apresentada por Ale Costa nas redes sociais e em entrevistas em programas especializados de negócios. Franqueados relatam, por exemplo, que ao reclamarem de problemas como cobranças ou mudanças no valor dos produtos, passaram a ser perseguidos, recebendo chocolates para vender com a validade perto de expirar e produtos encalhados com pouca saída. Situação que muitas vezes inviabiliza o funcionamento das franquias e leva os empresários a fecharem as portas. Na justiça, a Cacau Show acumula processos por cobranças indevidas e por não fornecer produtos de forma adequada para lojas franqueadas, caso em que as retaliações ficam ainda mais rígidas. Processo que tramita na 25ª Vara Cível de Brasília evidencia que punições como a retirada de crédito, obrigando os franqueados a comprarem os produtos à vista. Eu quero te contar e conversar contigo sobre a verdade nua e crua das franquias, sem romantizar, sem ilusão, sem nenhum tipo de patrocínio. Então você vai lá, você quer empreender e você compra uma franquia, um modelo de negócio pronto, já validado, pelo menos era para ser, uma marca forte que vai te dar um suporte. Mas a realidade é bem outra, presta atenção. Você acaba virando um cliente da franqueadora e não uma relação de parceria, entende isso? Você vai pagar royalties, fundos de propaganda, a responsabilidade daquela nova loja é toda sua. Mas e as decisões para fazer o negócio andar? Essas não são suas. Então você tem todo o risco na mão de investir no negócio, mas a autonomia é praticamente zero. Você não pode mudar as coisas dentro desse modelo de franquia, beleza? Percebe isso? Eu sei que quando você compra uma franquia, você pensa que vai receber todo tipo de apoio e de ajuda do franqueado. Como se fosse um colo para um bebê que está recém andando e está começando no mundo dos negócios. Empatia, ajuda, auxílio, mas na verdade, na maioria das vezes, não é assim que funciona. Na verdade, quando o negócio aperta, o suporte dá aquela sumida. E para piorar é que muitas franquias surgem como moda, como modismo, como tendência. E fecham as portas rapidinho. Você conhece essa franquia aqui? Você já tomou café nesse lugar aqui? 70 unidades dessa marca aí fecharam, algumas estão em repasse e a 500 metros dessa unidade aqui fechou. Só que na minha região onde eu moro foram 3 ou 4, que é de Brasília, e algumas estão em repasse. Para ter uma ideia, aqui fechou, o aluguel era 3 mil. Essa que está montando aqui nova, aluguel 9 mil reais. Quanto que não tem que vender para pagar um custo operacional desse aí? De 9 mil reais só de aluguel. E tem mais uma, vamos ver se tu conhece essa outra aqui. Galerinha, Milk Moi, crescimento impressionante em pouco tempo, né? Em curto período de tempo.
420 lojas, segundo os dados da internet, e pretendemos chegar a 700 até o final desse ano, de 2024. Sem desmerecer sucesso, mas aqui tem uma unidade fechada, que abriu tem menos de 6 meses, se não me engano. Menos de 6 meses a loja fechou. E por que muitos empreendedores decidem franquear? Vou te dar a real agora. Por incrível que pareça, tem muito empresário que acaba virando franquia depois que o seu próprio negócio afunda. Vai mal. Isso é verdade. Acontece que nem o seu próprio negócio ele conseguiu validar ainda. Ele mal consegue vender no seu ponto físico, mas ele investiu horrores de dinheiro. Então o que ele faz? Ele abre o modelo franquia. Então o negócio dele passa a ser vender franquias e não vender os seus produtos, entende? Como se fosse uma padaria que não consegue vender muitos pães na esquina do seu bairro e decide então apostar no modelo franquia e passa a ser uma empresa que vende franquias e não pão. Tu entendeu? Então você vai lá e adquire aquele modelo que o cara nem validou ainda. Mas se nem o dono conseguiu validar, por que tu acha que tu vai conseguir validar o negócio dele? Principalmente se você nunca empreendeu antes. E esse é o perfil que mais busca por compras de franquias. O cara quer um modelo pronto, inovador, que já está validado no mercado. Então nada mais correto do que comprar uma franquia. Então se você quer comprar uma franquia realmente, e tem várias franquias sérias e boas, você tem que investigar os números da franquia que você vai comprar. Pede o extrato da conta, pede o DRE, pede todos os números. Desconfia confiando e conhece lá dentro os números para saber se aquela franquia realmente tem um bom faturamento, tem um bom lucro e vai te trazer um retorno. Agora vamos falar de influenciadores mais franquias. E esse para mim é o ponto mais cruel da história. É isso aqui, ó, gente. Quem acredita em influencers, é isso aqui que acontece com vocês, ó. Todo o seu dinheiro investido, dinheiro suado, ó. Mais uma lojinha fechada, tá? Quando você acredita em pessoas que estão ali, ó, do outro lado. Um pequeno detalhe que tu tem que entender. Muitas franquias usam influenciadores para fazer a propaganda e vender mais unidades. Ele não conhece o dia a dia da operação, não conhece os números. Ele só grava o vídeo e faz a propaganda. E o pior é que tem muita gente que só compra a franquia por ter empatia com o influenciador. Todo dia ele tá ali no teu Reels, no teu feed, e tu vai lá, tem aquela confiança no influenciador e acaba adquirindo a franquia. Isso é maior furada. Gostar do influenciador não garante que a franquia vá funcionar. Um belo exemplo atual é a Virgínia. Ela lançou o modelo de franquia da WePink. Vamos acompanhar aqui, ó. Agora a taxa de franquia é uma das maiores que eu já vi, que se não a maior que eu já vi de franquia, que é 240 mil reais. A taxa de franquia não é o valor total da franquia. Essa taxa é um valor que você tem que pagar fixo no início da compra da franquia, como se fosse pagar luvas para entrar no shopping. E a Virgínia cobra uma das maiores taxas por metro quadrado. Depois de pagar esse valor que vai vir reforma, mobília, estoque, depósito, o valor vai aumentar. E além de você não cair num golpe de comprar uma franquia furada, não ir atrás de nenhum influenciador, você tem que ter o perfil minimamente empreendedor para começar a tocar um negócio. Um dos maiores problemas do empreendedorismo no Brasil é a gestão de pessoas. Como liderar uma equipe? E a gente vive dizendo, tá difícil contratar. Será que o problema é só a mão de obra? Ou será que falta da nossa parte a gestão de gente? Tenho certeza que o que mais acontece por aí é empreendedor abrindo empresa e não gostando de lidar com pessoas. Cara, não vai adiantar nada. Estar na frente de um negócio é saber liderar pessoas. É saber conduzir as pessoas para o sucesso dentro do teu negócio. Eu costumo falar que o CNPJ ele é composto por vários CPFs. Sem o CPF não existe CNPJ. Porque são as pessoas que ajudam a erguer os negócios. O ativo mais importante que tu vai ter na tua empresa são as pessoas. Sempre vão ser as pessoas. Tu tá querendo empreender, ou se tu é empreendedor e não gosta de pessoa, empreender não é pra ti, vai fazer outra coisa. Ainda bem que tem pessoas que se ligam nisso que eu tô falando. Tenha coragem de comentar, tenha coragem de expor as suas opiniões na internet, que hoje é um campo minado. Eu fiquei de olho em alguns comentários. Vamos ver junto comigo aqui, ó. Uma pessoa próxima não tira 6 mil por mês de lucro com a franquia. Faz as contas aí. O valor da franquia, isso é loucura. O pessoal gosta de rasgar dinheiro. 240 mil com a taxa de franquia é um absurdo. Aí você tá ligado, ó.
Outro falando, a Chiquinho Sorvetes tem a taxa de franquia de 350 mil, fora outras coisas. Então, antes de comprar uma franquia, pega esse checklist aí, ó. Peça números reais, visite a unidade sem avisar antes, fale com franqueados ativos da franquia, isso é muito importante. Analise o suporte real, e não só o suporte que está no contrato, no papel. E principalmente, veja se a franquia ela fatura mais vendendo produtos do que vendendo franquias. E outra coisa importante é veja se você mesmo quer isso para sua vida. A franquia não é uma forma mágica, ela pode funcionar, mas vai exigir muita energia da sua parte. E às vezes o que tu pode fazer de melhor para tua vida é não abrir nada agora. Ou se você quer adquirir muito aquela franquia e tem um valor disponível, contrata um advogado, contrata um especialista para analisar a fundo o que aquela franquia te oferece de verdade. Cuida para ver se você não está entrando numa prisão moderna. Dou o sol agora aqui, né? Percebeu, né? Engessada, controlada, onde você não tem autonomia nenhuma, onde você não pode fazer nada de diferente. Ainda tem que pagar contingência pro carcereiro, pro franqueador, para continuar preso em algo que talvez nem funcione de verdade. E o que eu tô falando aqui não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre um estilo de vida que você vai passar a ter quando começar a empreender. Tem gente com potencial de criar a sua própria marca. Falta um empurrãozinho, uma ajuda, mas acha que não é capaz. E às vezes o que falta não é estrutura, nem dinheiro, é coragem de começar. E olha só, sabe o que mais? Às vezes o que dá certo não é o que tá na moda. Não é a loja gourmetizada, as luzes de LED, o tapete vermelho e o nome importado. Às vezes a padaria da esquina vai faturar muito mais do que todas essas franquias que a gente falou aqui. Porque o simples, quando feito com alma e com carinho, dá lucro. Muito mais do que embalagem bonita sem essência nenhuma. Então antes de investir em qualquer negócio, faça essa pergunta para si mesmo. Esse negócio é mesmo para mim? Eu tenho perfil de dono? Ou eu tenho que criar uma mente empreendedora ainda? Eu sei que quando você idealiza uma ideia de negócio e quer empreender, isso aqui é o melhor para todo mundo. Para você, para os seus funcionários. Você quer ganhar dinheiro, mas percebe, cara, que há sinais quando as coisas não vão bem. Então investiga a fundo antes de abrir qualquer negócio e comprar qualquer franquia. Evite o modismo e pense com a cabeça. E não acredite em tudo que falam por aí. Raciocina. Uma franquia da WePink da Virgínia, por exemplo, custa mais de 500 mil reais. Vale a pena abrir uma franquia se você quer seguir um modelo de negócio pronto, sem precisar criar o seu produto. Mas sem a ilusão também que você não vai precisar trabalhar e que o negócio ele roda sozinho, sem você entender de nenhum processo. Porque o que você comprou foi o produto e a operação validados. Mas cabe a você desenvolver suas habilidades necessárias para ser um empresário